pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Madame Bovary de Flaubert. Este romance foi publicado na França em 1856, o que faz ele ser um dos primeiros romances que se enquadram na estética realista. Ele tem muitas características ainda do romantismo, mas a gente consegue dizer com clareza que ele já se adequa à estética realista, porque ele tem pessoas que encaram problemas bem reais. Ele não tem a mistificação, não tem o mito do romantismo, pelo contrário, critica esse mito. Os personagens que ainda encaram alguma coisa de amor romântico são bem inferiores, eles são quase uma chacota dentro do livro. Então nós podemos dizer sim que Madame Bovary se enquadra dentro do realismo. E em razão da protagonista, inclusive foi como que cunhado um termo, o bovarismo, que é para explicar como se dava a mente, como se dava o comportamento de Emma Bovary, porque ela era uma mulher que leu muitos romances românticos, pensando que essa estética já é imediatamente anterior, então estamos criando uma crítica ao que tinha acabado de acontecer, e assim ela sonhava com uma vida como acontecia naqueles romances românticos. Ela queria festas, queria suntuosidade, queria paixões arrebatadoras. Mas na vida real isso não aconteceu. E isso foi transformando Emma Bovary, de tal modo que as consequências de todos os atos dela e dos seus pensamentos, a gente pode elencar como esse bovarismo. Dentro desse livro nós temos temas bem pertinentes. Falamos muito sobre adultério e, como a gente pode imaginar para a época, apenas a mulher adúltera que sofre as consequências, o homem quase não é considerado adúltero, é como se fosse uma obrigação dele fazer o que ele fez. Nós temos a questão das posições sociais, uma vez que Emma Bovary queria ascender socialmente e ela não conseguia. Questões psicológicas e psiquiátricas, por mais que na época ainda não se fale tanto sobre isso como nós falamos hoje, mas nós temos sim uma questão envolvendo isso. E também temos crítica social, que quase se encaixa na mesma questão das posições sociais. Claro que é uma crítica social colocada à época, mas por ser um romance realista, ele descreve muito bem as situações de verdade de cada um dos personagens. Então nós temos personagens muito miseráveis no livro, e por mais que talvez Flaubert não quisesse fazer exatamente essa crítica de dizer que aquelas pessoas viviam muito mal, ele estava expondo a realidade. E isso hoje nós já conseguimos ler com outro olhar. Talvez na época isso não tivesse sido visto, mas hoje no nosso contexto nós vemos. E dentre nossos personagens nós temos a nossa protagonista, que nós já falamos um pouco, Emma Bovary, que sonha viver um amor romântico. E ela se casa com Charles Bovary, que é um médico. E pelo que dá para ver no livro, na época, ser médico não tinha o status que tem hoje. Mas ela casa com Charles imaginando que vai viver aquele amor romântico dos romances românticos que ela lia. Temos na história também Léon, que para mim ficou como um último romântico, porque ele era muito educado, ele lia romances, lia poemas, e ele tratava a Emma Bovary como ela gostaria de ser tratada, como as mulheres eram tratadas muito bem naqueles romances românticos que ela lia. Temos Rodolphe, que é um fazendeiro, mas é alguém já de posses e também de posição social. E ele, apesar de ter a fazenda, ele vive como alguém da cidade. Ele é um homem solteiro e vive as felicidades dessa solteirice. Então ele tem as mulheres que ele quer. E claro que ele já sabe como fazer para conquistar todas as mulheres que ele pretende. E também temos um personagem que, por mais que não seja dos principais, é um personagem bem relevante, que é o farmacêutico Homais. Mesmo sendo farmacêutico, ele atua mais ou menos como médico, tanto que ele acaba sendo até mais respeitado do que Charles, que é médico. E ele tem aspirações muito grandes de elevação social. Para quem for ler o livro, prestem atenção nesse personagem. Ele descreve muito do que seria uma ascensão social possível na época. E também porque ele acaba sendo até um contraponto a Charles exatamente nessa questão das posições sociais. Que enquanto Charles é um homem mais pacato, mais modesto, que só quer viver a sua vida junto com a sua esposa, com a sua filha e quer exercer a sua profissão, Homais já quer subir socialmente. Ele, mesmo não sendo médico, ele atua como médico, ele é um farmacêutico e ele consegue ser respeitado, até mais do que Charles. Nós temos nesse romance muitas questões que atualmente nos deixariam
muito incomodados, principalmente no que se refere ao tratamento que é dado a Emma. Claro que nós podemos fazer essa leitura com a cabeça de hoje, mas nós também precisamos pensar o que esse romance representou naquela época, porque esse romance faz uma crítica ao adultério, mas não é bem uma crítica, porque ele coloca o adultério como algo quase normal. E isso, inclusive, levou Flaubert a ser abertamente criticado. E nós percebemos que isso é bem comum a quase todos os autores realistas. Nós vimos isso lá em Eça de Queiroz, em Portugal, até em Machado de Assis, aqui no Brasil, porque esses autores, nessa estética, expõe coisas que antes eram escondidas, e elas eram escondidas justamente com aquela força do romance de costumes, daquele romance que ensina as meninas como se portarem. Quando os realistas começam a expor mais que, olha, existe adultério, as pessoas enganam umas às outras, existe todo esse tipo de coisa, nós estamos dando a essas novas leitoras uma nova formação. Pensem que essas mulheres que estão lendo esses romances aqui talvez estejam tendo novas ideias, o que para a sociedade em geral, que é essencialmente masculina e aristocrática, não é bom, porque isso começa a confrontar esses estabelecimentos que nós já tínhamos. É claro que mesmo sendo um romance realista, Emma Bovary acaba sofrendo as consequências dos seus atos de uma maneira quase romântica. E nós temos um final de livro bem surpreendente. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise de Madame Bovary de Flaubert. Até os próximos vídeos!